Procurador-geral do regime de Nicolás Maduro, Tarek Saab, acusou Lula e o presidente do Chile, Gabriel Boric, de serem agentes da CIA. Olha só! Será que eles estão mancomunados com o Lula, para o Lula não parecer tão cúmplice da ditadura venezuelana, que, na verdade, eles são muito parecidos com o Lula, que só admitem a subserviência completa, total e absoluta. E o Lula, ele chega a falar das atas, mas sempre acaba dando um jeito de ficar do lado do Maduro. Mas mesmo assim, o Tarek não está satisfeito. O PGR venezuelano, né, procurador-geral, criticou as reações dos dois chefes de Estado à fraude eleitoral venezuelana. Ele afirmou que o petista não é o mesmo libertado da prisão, por tudo pelo que foi acusado, não é o mesmo em nada. Lula tem dito que não há como provar que Maduro nem a oposição venceram e defende uma nova eleição ou a formação de um governo de coalizão, que é a postura mais ensaboada para o lado de lá possível. Existe uma pressão internacional, uma evidência de fraude. Ele não apresentou as atas como prega o próprio mecanismo da eleição na Venezuela. O Lula, em vez de condenar, em vez de criticar, ele fala assim, não há como provar nenhuma vitória nenhuma, vamos fazer a eleição de novo, que dar para fazer uma fraude mais, né, na visão, evidentemente, do Maduro, seria isso, uma fraude menos escancarada. E aí o regime reage, o que é isso? Você tem que legitimar aqui a nossa fraude. O Boric tem criticado publicamente a fraude promovida pela ditadura venezuelana e a repressão a opositores do regime de Maduro, porque, como Duda Teixeira tantas vezes já explicou, faz parte de uma outra esquerda, né? De uma esquerda que, pelo menos, repudia os regimes autoritários, mesmo que ideologicamente alinhados. Em outro momento, o PGR de Maduro criticou Lula por se intrometer em assuntos internos da Venezuela e tentou traçar uma equivalência entre as eleições na Venezuela e no Brasil. Vamos assistir porque esse programa é muito generoso e ele faz toda essa salada que a gente vai desfazer. Pode soltar. Gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso del contencioso electoral, que el propio presidente, en ese momento candidato a presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? Por causa dessas declarações, do Teixeira, que depois o Celso Amorim e o Lula reverberando, o seu assessor internacional, líder do Itamaraty Paralelo, diz que tem gente que diz que a gente foi muito duro, tem gente que diz que a gente foi muito devagar, foi muito fraco, etc. Na verdade, o Brasil quer a paz, o Brasil quer a conciliação, quer o diálogo, mas a gente sabe que existe uma pressão muito grande. O Lula acabou ficando desconfortável de defender aberta e completamente a Venezuela, então ele faz isso de uma maneira velada, mas para o Tarek é insuficiente. Acho que o Lula, em momento algum, realmente foi duro com a Venezuela. Essa proposta de fazer uma nova eleição, no fim, teve aquela brincadeira na época, né? O Lula defende que novas eleições sejam feitas até que o Maduro ganhe, né? Porque realmente era só abrir uma outra oportunidade para o Maduro criar uma outra eleição mais fajuta ainda, fraudar melhor ali para não deixar a oposição mostrar o que de fato acontece, né? E aí tem, dentro da ditadura venezuelana, tem essa coisa de meio que dar um programa de televisão para as pessoas, né? O Diosdado Cabello tem um programa que é Batendo com o Pau, né? Com El Mazo Dando. Aí o procurador-geral também, né, sai falando, e você vê que ele até meio que se preparou, pinta o cabelo, enche de botox, e aí meio que os caras vão falando um monte de coisa. Eu acho que talvez até isso nem foi meio ali combinado com o Maduro, né? Mas é que tem essa coisa deles ficarem falando à torto e direito para a televisão. Agora, o que eu acho que vai ser interessante, Felipe, é que o Maduro, ele, em algum momento, ele vai ter que assumir e fazer a posse do mandato seguinte, né? E aí eu acho que a gente vai ter que acompanhar para ver se o Lula vai lá para sancionar esse novo mandato do Maduro, né? O Celso Amorim, que estava lá na eleição, né? Também não tem criticado o Maduro em momento algum, já chegou a falar também, né? Olha, vamos lá ver se o Lula realmente vai, né? Estamos vendo se vai ou não. Mas, enfim, se for, aí realmente eu acho que
é um apoio ainda mais descarado e vergonhoso do que está acontecendo agora. Tarek, para de ser injusto com o Lula. O Lula tá do seu lado, Tarek. É uma injustiça o que o PGR venezuelano está fazendo com o presidente do Brasil, fingindo que ele tem críticas à Venezuela, fingindo que ele condenou, que eventualmente ele se aliou ao imperialismo yankee que é detonado nesses programinhas estatais que a ditadura distribui para os seus apaniguados. Aliás, é muito característico de lideranças autoritárias, não só de regimes, de ditaduras já consolidadas, tirar lá do fundo do poço alguém muito medíocre, alguém que jamais teria grandes realizações por mérito pessoal, mas que consegue ascender, né, por bajulação e entregar programas em horário nobre da TV. E aí a gente vê essas figuras ególatras que ficam ali todas maquiadas e que gostam de falar sempre cuspindo aquelas narrativas absolutamente rasteiras, aqueles slogans publicitários de uma velha esquerda anti-americana que nunca se atualizou e que exerce o seu poder pela força, posando de boazinha contra o império malvado. É disso que se trata. Então, o Lula está do lado de vocês. Vamos deixar de conversa fiada para boi dormir. E Felipe, e um vai copiando o outro, né? O Maduro copiava o Hugo Chávez, depois o Diosdado Cabejo copia o Maduro e agora o Tarek copia o Diosdado, né? E todo esse ego que não cabe dentro deles. Né?